Oi, eu sou Silvia Cabanha e esse é o canal Pétalas de Feltro. E por aqui você vai ver muito feltro e muita fofura. E hoje, especialmente Dia das Crianças, esse vídeo é para toda a família. Para você que quer passar tempo com a sua criança, tempo de qualidade, você pode fazer esse fantoche aqui, especialmente nesse dia. Ele é fácil de fazer, com poucos materiais e também tem um baixo custo, além de ser uma ótima opção de presente, especialmente nesse Dia das Crianças. Você só vai precisar de feltro, linha e agulha e tesoura, caneta esferográfica, para riscar esse molde no feltro. Aliás, o molde eu vou deixar disponível lá no grupo do Facebook. Então curte, comenta, compartilha e vamos juntos fazer esse fantoche. Com o nosso molde já recortado, nós vamos colocar em cima do feltro do lado do avesso, que é aquele lado mais cheio de buraquinhos, mais macio. Aqui eu estou usando uma caneta esferográfica, mas se você tiver uma caneta mágica, você também pode usar. A caneta mágica é aquela que, quando você risca, você vem com algo quente, como um secador de cabelo, um ferro, e ela apaga. Depois que nós riscarmos todas as peças, todos os moldes, nós vamos recortar. Aqui eu tô te mostrando como é que eu faço para recortar, sempre deixando a tinta da caneta no retalho, mas é possível que acabe ficando alguns pelinhos do feltro com tinta, mas aí você pode usar uma tesoura de arremate ou a própria tesoura mesmo que você já está recortando para poder fazer essas aparas, tirar esses excessos que ficaram quando você terminou de recortar a peça e viu que ainda ficou. Isso você consegue com o tempo, então tenha paciência, porque você vai conseguir. Depois que nós recortarmos todas as partes riscadas no feltro, vamos começar posicionando a parte do nariz e da bochechinha desse tigre. Então, posiciona e vamos alfinetar. Depois de alfinetado, nós vamos costurar. Agulha na linha. Eu gosto de usar 2 fios da meada, fazer um nozinho em uma das extremidades da linha e então nós vamos começar a costura com o ponto alinhavo. Como você pode ver, já coloquei aqui, já passei a agulha deixando apertadinho, mas não muito apertado, para que não acabe estragando a peça. Então, vamos começar a fazer um alinhavo. O alinhavo é aquele ponto em que eu faço ele, pulo um espaço e saio lá na frente. Então, nós vamos fazer assim por todo esse narizinho e essas bochechinhas do nosso tigre. Eu gosto de utilizar 2 fios apenas da meada, porque deixa mais delicado, mas você pode usar mais fios, depende da proposta que você estiver utilizando. Geralmente eu uso todos os fios da meada quando eu vou escrever alguma coisa, mas você pode utilizar a quantidade que você quiser. Mais fios se quero que destaca mais os pontos, menos fios se quero que fique mais delicado. Eu escolhi o ponto alinhavo, mas você poderia também estar usando o ponto palito, o caseado de aplicação ou apenas o caseado, o ponto atrás. O importante é você ir testando quais pontos você gosta mais, quais você acha que fica mais interessante na peça que você estiver fazendo. Assim você vai experimentando quais são os pontos e aprendendo cada um deles. Agora vamos dar início a boquinha do nosso tigre. Só que nós não vamos mais usar o ponto alinhavo, nós vamos usar o ponto atrás ou o ponto reto, que ele serve para bordar bocas, olhos. Ele parece um alinhavo, mas ele é todo preenchido. Então, eu sempre vou lá para frente e volto. Lá na frente e volto aonde saiu onde terminou o meu último ponto. Novamente, eu saio lá na frente e volto. Essa boquinha, eu não usei nenhum molde para fazer. O que eu estou simplesmente fazendo é seguindo o contorno do
ponto alinhavo, que foi da bochechinha. Então, eu estou fazendo ele por cima, como se eu estivesse fazendo o ponto alinhavo da bochecha. Esse ponto atrás, ele realmente é um ponto reto, porque ele parece que foi riscado com a linha e fica muito bonito. Então, aqui você já viu dois pontos, o ponto alinhavo e o ponto atrás, ou o ponto reto. E assim ficou pronta a nossa boquinha. E para arrematar, nós vamos fazer o nó, para não deixar essa linha sair, né, se soltar. Então, eu deixo uma argolinha, que é o que eu vou fazer agora, uma argolinha, e entro pelo meio dessa argolinha. E daí eu puxo. Automaticamente é feito um nó. Se você achar que precisa de mais um, você repete novamente. Deixa uma argolinha e entra no meio dessa argola e puxa. Caso você queira reforçar esse nó. Agora nós vamos fazer os bigodes. Aproveita para olhar no molde como estão os bigodes, porque nós vamos fazer isso sem risco nenhum, sem molde nenhum. Então, vai ser um traçado com agulha e linha imaginário que nós vamos estar fazendo aqui. Entra com a agulha na bochecha e sai mais à frente. Para fazer o bigode de cima, um pouquinho mais alto, e o de baixo, um pouquinho mais abaixo. E assim nós vamos fazer o nosso bigode. Do mesmo jeito, nós vamos fazer do outro lado. E eu vou te mostrar como nós vamos fazer com essa linha, porque ela não pode ficar uma linha esticada para que quando a criança for colocar a mão nesse fantoche, não enrosque nos dedos dela. Então, nós vamos, como se nós fôssemos esconder essa linha. Nós vamos agora com a agulha, passando, só passar por entre os pontos que já estão, para que essa linha fique presa e assim não corra o risco de enroscar os dedinhos quando a criança for colocar o nosso fantoche. Assim, nós já escondemos a nossa linha e agora nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos do outro lado. Entro na bochecha e saio um pouco mais acima para o bigode de cima e saio um pouco mais abaixo para o bigode de baixo. E assim nós concluímos o nosso nariz, a bochecha, a boca e também os bigodes. Depois que terminarmos, vamos fazer o nó, arrematar, né? Sempre lembrando de deixar uma argolinha, entrar por essa argolinha e puxar para que possa ficar um nó bem preso. Agora, nós vamos posicionar o outro lado do nosso fantoche e vamos alfinetar. É muito importante alfinetar a peça, porque quando nós formos costurar, ela não ande, não saia do lugar e nós acabamos cortando o que não deveria, estragando a peça, né? Então, nós vamos alfinetar e depois de alfinetar, nós vamos prestar atenção se ficou alguma coisa a mais, como no caso aqui, eu estou com a tesoura recortando, tirando o que foi de excesso, porque no momento em que nós riscamos e recortamos, pode acontecer do nosso molde andar um pouquinho, ou na hora de recortar, a gente recorta um pouco a mais, um pouco a menos. Então, esse momento de nós apararmos essas sobras, nós só podemos fazer depois que nós alfinetarmos a peça. Se você fizer antes, pode acontecer da sua peça ficar deformada e você perder todo o seu trabalho. Então, vamos começar o nosso caseado. Agora é o ponto caseado, que é o que eu mais gosto de utilizar. Como você pode ver aqui, eu pego só um lado, entro com a agulha e a linha, deixo o nozinho lá escondido, pego a outra parte e vou deixar uma casinha, né, a argolinha, e vou entrar pela casinha, pela argolinha. Por isso que ele chama ponto caseado, porque ele faz uma casinha para que a agulha possa passar por dentro. Eu gosto de passar 2 vezes pela argolinha do primeiro ponto, para que ele possa ficar bem apertadinho, para que não corra risco dele sair do lugar. E você tá vendo que eu tô segurando a linha com os meus dedos lá atrás? Ó, seguro, entro com a agulha, e aí eu já saio com essa linha dentro da casinha novamente. Já está dentro da casinha, olha só que legal.
Essa aqui é uma maneira de costurar esse ponto. Existem muitas maneiras de costurar. Então, o meu dedo já está segurando a linha. Eu entro dentro do feltro e já saio dentro da casinha. Quando eu termino de puxar, o meu ponto caseado já está pronto. E você pode fazer assim por toda a peça, utilizando desse jeito, costurando calmamente. Você não precisa ter pressa. E se você achar que seu ponto ficou um maior ou menor, desmancha, faz de novo, tenha paciência. E assim nós vamos costurando por toda a peça. Se você ficar com alguma dúvida, entra para o meu grupo exclusivo do Facebook, que lá eu te ajudo com as suas dúvidas. O link eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Eu quero muito saber qual é o ponto que você tem mais dificuldade, qual é o ponto que você está gostando de fazer, qual que você tem mais habilidade, mais facilidade. Você também pode deixar a sua dúvida, sugestão lá no meu Instagram. O Instagram é @pétalas_de_feltro e lá você pode me acompanhar nos stories, vendo as novidades, o andamento das encomendas. Vai lá conhecer. Se você ainda não conhece, me segue e compartilha. Você vai gostar muito. Com a costura finalizada, o próximo passo agora é a colagem dos detalhes. Eu gosto de utilizar cola de silicone líquida. Não sei você, mas eu me queimo sempre que eu uso cola quente e me queimo muito. E eu gostei muito dessa marca aqui, a Gliarte. Eu comprei ela porque no armarinho que eu sempre compro não tinha a marca que eu dou preferência para utilizar e acabei gostando muito dela. E é com ela que nós vamos colar os detalhes do nosso fantoche. Vamos começar aqui pela orelhinha, o detalhe da orelhinha do nosso tigre. Passar cola de silicone no lado do avesso, que é o lado que é mais cheio de buraquinhos, o lado mais macio, e nós vamos colocar na onde nós queremos posicionar, no caso aqui na nossa orelhinha. Segurar, apertar um pouquinho. Às vezes, dependendo do feltro, precisa de um pouquinho mais de cola, menos cola. Você vai percebendo conforme você for fazendo isso. E às vezes precisa que aperte um pouco mais, segura um pouco mais. Às vezes não, às vezes o feltro adere mais rápido, depende da qualidade do feltro. Eu gosto de feltro que ele é um pouquinho mais grosso. Se você fizer o teste de colocar o feltro contra a luz e ele estiver falhado, não compre. Ele vai ser um feltro que vai se desfazer com mais facilidade. E na costura e no momento de encher a peça, ele vai se rasgar. Eu gosto de dar um puxãozinho no feltro. Se ele esticar com facilidade, eu não compro, porque quando eu for encher, ele vai deformar a peça. Esses são alguns detalhes que eu fui aprendendo ao longo desses anos que eu tenho costurado com feltro e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui. Essa parte da colagem desses detalhes que vão aqui na cabecinha, nós estamos praticamente finalizando. Agora nós vamos colar as rajadas, né, as manchas do nosso tigre aqui no corpinho dele. Então, quando você for colocar a cola de silicone, tome cuidado para não colocar muito. Tome cuidado também para que quando você colocar essa cola, ela não estique um fio de cola e acabe manchando a sua peça. Eu escolhi aqui esse tom de feltro que parece uma canela, um dourado, não sei qual é o nome dessa cor, mas você pode escolher as cores que você achar melhor, as que você tiver. Não importa a idade que a sua criança tenha, seja ela bem novinha, ela vai gostar muito de ver que você está fazendo essa peça tão especial para ela. Se ela já é uma criança que já tem idade, que ela já consegue recortar, ela vai se divertir muito no processo. E você também vai aproveitar esses momentos tão especiais. Agora que nós já terminamos de fazer toda essa colagem da patinha, das manchinhas, nós vamos colar os olhinhos, que eu também utilizei feltro aqui. Eu preferi utilizar o feltro do que utilizar uma meia pérola ou uma pérola, porque eu acho que o feltro ia ficar melhor aqui. E está pronto o nosso fantoche. Essa é uma peça que você pode utilizar em muitos momentos, seja contando histórias, cantando músicas, no culto familiar, estudando a lição, estudando a Bíblia. É um momento em que as crianças vão gostar muito. E você pode não só fazer esse animalzinho, mas como você pode fazer outros também. Aproveite
esse Dia das Crianças para fazer essa peça tão bonita. Eu gostei muito de te ensinar a fazer esse fantoche para o Dia das Crianças. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!